Bom, então como vocês podem ver, aqui já é o final do meu bairro, tá vendo? O final do meu bairro é cercado por esse tipo de relevo, tá vendo? Ó, assim, com mato e terras abundantes dessa forma aqui, ó, esse tipo de relevo, tá vendo? Então o meu bairro, ele é muito pequenininho, e por ele ser pequenininho, aqui tudo é tipo, é uma padaria, um sacolão, deixa eu ver, atualmente tem 2. Aí tentam alguns, sabe, menores, mas não conseguem ir para frente por causa que já tem os que estão fidelizados. Então os que conseguiram se fidelizar, firmam, sabe, vão para frente, mas os outros acabam tentando e não dão certo e acabam perdendo o investimento que fazem, né? Ó, uma mata, como vocês podem ver, ó. Aqui tá assim ainda, porque aqui, ó, é um terreno. Já foi uma fazenda no passado e aí parece que tá para herança, sabe? Então, como nenhuma construtora vê aqui como um lugar para investir, tá parado esse terreno, por isso que tá aqui assim ainda. Mas é algo que vai mudar daqui a alguns anos, ou seja, eles vão melhorar aqui, vão asfaltar, então a tendência é vir prédios para cá, para esses cantos. E o que que vai acontecer? Isso vai trazer desenvolvimento para o comércio do bairro, que é um comércio que está se desenvolvendo, ou seja, enquanto lá no Jardim Morada do Sol já se desenvolveu e está melhorando cada vez mais, aqui está começando a se desenvolver, ou seja, sempre teve, mas foi muito fraquinho. Agora, como está aumentando aqui a população em torno do bairro, né, que são as pessoas que estão vindo para esses cantos aqui, como por exemplo aqui atrás, ó, já desenvolveu não é um bairro porque não está bem estruturado, sabe? As pessoas foram comprando terras e construindo de acordo com o seu bolso. Então, já dá para imaginar o cenário, né? Mas já tem uma população bem grande aí atrás que acabam tendo que consumir lá dentro. E detalhe, tá? Essas pessoas para pegarem ônibus, ó, dependem de passar nesse lugar aqui. Então, de noite, quando elas chegam do trabalho cansadas, ou elas passam por aqui ou passam lá por cima na rodovia. Lá tá passando os caminhões lá atrás, nas torres. Bem lá no fundo, dá para ver um movimento de caminhões. Ali é a rodovia. Então, ou elas passam lá por cima ou passam por aqui. Mas por que que isso acontece, gente? Consequência do aumento da população, que está cada vez mais desgovernado, descontrolado. E aí, né, o nosso governo, o nosso país, a nossa gestão do nosso país não prepara os terrenos para essas pessoas morarem, mesmo que preparassem de acordo com o salário mínimo, né? Hoje tem uns programas, Minha Casa Minha Vida, que agora mudou. Então elas acabam conseguindo aí fazer financiamento para conseguir morar, né? Mas antes não era assim. Então, ó, iam acontecendo, como que eu falo para vocês, as moradias de forma desordenada. Por isso que grande parte dessas pessoas sofrem com esse tipo de consequência. Ou seja, o fato delas descerem no ponto do ônibus, lá em cima na rodovia, depois ter que chegarem até aqui, é porque grande parte delas fizeram escolhas precipitadas. O que são escolhas precipitadas, gente? São escolhas trocadas por falta de informação. Um exemplo, grande parte da população fazem filhos sem se estruturar financeiramente, porque elas acreditam que vão conseguir se estruturar. Grande parte sim, mas conseguem isso com muita dificuldade. Por quê? Porque fizeram filhos sem antes estruturar financeiramente. Muita gente vai pensar assim, nossa, Keila, você tá sendo negativa, você tá, como que fala, ofendendo pessoas. Não, de jeito nenhum. Isso aí é uma interpretação de quem está pensando assim. Se você for parar para pensar que eu estou passando informações, e são informações muito importantes, que geralmente nas escolas elas não eram faladas. Então, grande parte das pessoas que acabam vindo parar nesses lugares são pessoas que estão fugindo do aluguel. São pessoas que não têm condição de comprar casa em lugares melhores, em regiões melhores, e acabam tendo que vir para essas regiões aqui para saírem do aluguel, porque elas não têm condições de pagar aluguel e colocar alimento dentro de casa. Então, elas compram terrinha aqui, mais barata, nessas regiões, para construírem suas casinhas. Então, aí elas acabam sofrendo com as consequências do quê? De não terem desenvolvido a infraestrutura para o local para receber pessoas para moradia. E qual que é a infraestrutura, gente? As ruas feitas, preparadas, asfaltos, encanamento de água, instalação de luz elétrica. Porque aí, quando as pessoas chegam para as casas, né, para fazerem as casas, já está a estrutura preparada. Só que aí, como isso não acontece, ó, elas vêm morar nesses morros, nesses cantos, ó.
E aí quando vem uma chuva muito pesada mesmo, que ficam chovendo dias, aí deslizam, né? Acontecem desmoronamentos. Aí grande parte dessas pessoas perdem aquilo que lutou para conquistar. Grande parte dessas pessoas acabam perdendo entes queridos ou a própria vida. Mas por quê? Tudo isso é consequência. E é algo que está relacionado à gestão, à administração. Então, como a população ela desenvolveu de forma muito descontrolada, de forma muito desgovernada, as consequências acabam sendo essas. Pessoas que tiveram o grau de informação muito pouco, a ponto de fazer escolhas precipitadas, ou seja, invertendo a ordem das coisas, desenvolvendo família antes de se estruturarem financeiramente, e acaba a consequência elas tendo que vir parar nesses lugares, sabe? Bom, aí aqui, ó, é o campo, e ali, ó, o fundo do meu bairro, ó, o fundo. Aquela quantidade de casas ali juntas que vocês estão vendo, ó. Então eu tinha que vir para aqui para poder eu fazer minha atividade. Era aqui que eu tinha que fazer. E aí eu te falo, eu ficava motivada, feliz de ter que vir para cá fazer minhas atividades? Por um lado, sim, pela parte da gratidão, né? Que eu pensava, bom, ainda posso ir porque eu tô com saúde, estou saudável. Outras pessoas queriam estar fazendo isso, não pode agora. Aí você tem que ficar trabalhando na sua cabeça, né? Tipo, o dia tá bonito, né? Tá fresquinho. Estou fazendo algo que é saudável para minha vida. Mas por outro lado, você tem que ignorar aquilo que você não agrada, né? Como por exemplo, a paisagem. Eu amo natureza, eu amo isso aqui, ó. Verde, mato, árvore, grama, ó. E aí o que acontece? Então eu gosto disso, foi por isso que eu escolhi Indaiatuba. Então de todas as cidades que eu fui, Indaiatuba ganhou por causa disso. Do verde, da extensão do verde que está lá dentro, ó. Tá vendo, ó? Inclusive eu tenho até algumas fotos aqui. Tem uma foto que eu tava fazendo ponte de yoga, é aqui, nesse campo aqui. Eu fui lá naquele cantinho lá. Isso foi no ano de 2019. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês foram baseados nessas experiências minhas desses últimos anos. Eu acabei percebendo muita coisa, o qual meus olhos eram fechados e que agora eu compartilhei com vocês. Então, ó, passando por ali, dando a volta lá, sai lá na rodovia. É uma estradinha que tem ali, que hoje tem calçamento. E detalhe, o córregozinho aqui era muito parecido com o Indaiatuba. Era água clarinha, tinha lambari. Aí na medida que foram vindo essas casas para em torno dele, ele ficou um córrego de água preta. Porque não tem encanação de rede de esgoto. Então acabam jogando, né, nos lagos, e aí acabam havendo as poluições. Então isso é só mais uma das consequências, são inúmeras consequências, inúmeras. Tá? Aí vocês vão pensar assim, você está querendo jogar a culpa no governo, você está querendo jogar a culpa no país. Não necessariamente, e na verdade essa não é a minha intenção. A intenção é transmitir o entendimento do porquê certas coisas acontecem. E eu disse para vocês que grande parte desses problemas que acontecem no nosso país, principalmente em relação à infraestrutura, estão sim relacionadas à má gestão do nosso país, né, dos recursos financeiros do nosso país, que como muitas pessoas sabem, o nosso país é um país rico. O nosso país se for comparar com os outros países do planeta Terra, o nosso país é considerado um dos mais ricos do mundo em recursos naturais. Só que são recursos que hoje estão sendo explorados para os países de fora, né? Então como que eu falo, os empresários, né, que estão por trás disso lucram muito, mandando os materiais para fora, enquanto aqui pegam a nossa mão de obra barata, escravizando, né, entre aspas, as pessoas com salários baixos e não dando retorno para elas com a infraestrutura adequada. Então o que acontece lá em Indaiatuba, aquilo ali, era para acontecer em todas as cidades do país. Aquilo ali, aquela infraestrutura, o verde e tal, aquilo ali era para ser assim em todo o Brasil. Não era só para ser só em Indaiatuba. Então eles ainda estão assim recebendo mérito, né? Estão sendo bem assim requisitados, porque eles ainda estão fazendo isso, dando retorno para a cidade.
O que eu tenho para acrescentar é da seguinte forma: o que eles estão fazendo ali em Indaiatuba, ou seja, asfaltos, paisagismo, retorno na educação, né, que tem vários projetos aí da prefeitura, inclusive atualmente estou participando das aulas de piano, e é um projeto da prefeitura, algo que eu acho muito legal. Então, assim, aquilo que eles estão fazendo ali era para acontecer em todo o país, não só ali. Então, as favelas são consequência da má administração, porque isso veio lá do passado, gente. Isso veio de quando as pessoas vieram colonizar o Brasil atrás de ouro, atrás de pedras preciosas. Isso aconteceu desde quando os portugueses chegaram aqui e começaram a colonizar o Brasil. Por quê? Porque eles vieram para o Brasil, não foi com a intenção de morar e desenvolver comunidades, sabe, assim, igual lá nos Estados Unidos, as pessoas foram para ficar. Então elas se estruturaram os locais para poder ficarem. Só que aqui no país não foi assim. Elas chegaram só para poder pegar as riquezas. E aí, o que elas faziam? Faziam casas, né, de qualquer jeito, faziam os aglomerados de qualquer jeito, só para dormir, para comer ali, para viver por um período de tempo, para depois ir embora com a riqueza. Então, isso gerou essas consequências que nós temos até hoje, que são as favelas. Ou seja, é algo lá de trás que, para poder arrumar isso, regularizar isso, se tornou algo impossível. E o problema é que está cada vez mais aumentando devido ao crescimento populacional desordenado. Quando eu falo assim, crescimento populacional desordenado, gente, está relacionado a pessoas que tornam-se pais e mães fora do tempo certo, pessoas que constroem famílias antes do tempo certo, ou seja, elas não se educam primeiro, não se estruturam financeiramente primeiro e acabam desenvolvendo família antes, ou seja, cada etapa da nossa vida tem seus processos e elas antecipam os processos por falta de informação. Porque quando uma pessoa ela tem informação suficiente da realidade da vida, das consequências, elas evitam fazer certas escolhas na vida delas, que elas já sabem como vai ser devido à informação. Então, como muitas pessoas não têm essas informações, acabam antecipando. E aí a consequência é isso, ó, grande parte dessas pessoas que moram aqui, ou se não é todas elas que estão morando aqui nesse lugar, são pessoas de baixa renda, são pessoas que fugiram da cidade porque não estavam conseguindo pagar aluguel, porque o aluguel dentro da cidade é caro, para elas são caro, e elas precisam pagar aluguel, colocar comida dentro de casa e alimentarem os filhos, vestirem os filhos, educarem os filhos em relação à escola. E aí elas não dão conta. Então, como elas não dão conta, acabam vindo parar nesses cantos, que são cantos que as terras são mais baratas. Que os valores das terras são baratos, mas por outro lado não tem infraestrutura para recebê-las. E aí quando vem as ações naturais, como chuvas, tempestades, granizo, destrói aquilo que elas lutaram para construírem. Então ficam essas observações, essas informações que eu acredito ter esclarecido a mente de muitas pessoas em relação ao desenvolvimento das favelas e algumas consequências de uma má gestão, má administração. Então isso acontece no nosso país, não é dessa gestão de agora, acontece desde quando os colonizadores chegaram aqui. Desde quando os portugueses chegaram aqui. Então isso é algo típico do país já de muitos anos atrás, que para poder arrumar, regularizar, todos os estados teriam que se manter unidos nisso, nessa questão, priorizar isso, né? Uma das prioridades, mas isso é algo que ninguém fez e eu acho que ninguém vai fazer. Alguns tentam, né? Igual eu falei para vocês lá em Indaiatuba, eles desenvolvem o bairro antes, para as pessoas irem comprar as casas, mesmo que seja com financiamento. Mas eles desenvolvem. Então, em algumas cidades ainda tentam fazer isso. Mas até quando eles vão conseguir se o crescimento populacional está aumentando numa velocidade assombrosa? Fica aí essa questão.